muito difícil encontrar um filme com um senso de transgressão tão forte quanto o do longa marginal Meteorango Kid, Herói Intergaláctico, do André Luiz Oliveira. A história, protagonizada pelo Lula Bom Cabelo, um jovem estudante universitário da classe média reprimido pelo regime militar e por todos os conservadorismos da sua época, não é apenas a voz do ator principal, o Antônio Luiz Martins, nem apenas a voz do diretor, mas é a representação de toda uma geração, cercada por um dos contextos sociais e políticos mais intensos do país. Seria Meteorango Kid apenas um grito de rebeldia, ou seria a representação de um arquétipo atemporal da nossa cultura? Como é, você não vem? Eu não posso, Lula, por favor, eu não posso. Você é um roubo de merda mesmo. Bem, eu sinceramente vou na segunda opção que eu dei. Meteorango Kid, Herói Intergaláctico, é a representação da ruptura da identidade cultural do jovem brasileiro. O filme todo, como bom cinema marginal, consiste nesse sentimento de despreocupação com a forma narrativa, com cenas desconexas, mas cercadas de inúmeras referências culturais e sem nenhuma ligação aparente, que acabam por transparecer a situação do próprio André Luiz como diretor. As quebras de lógica e planos invertidos nos deixam perceber que ele é um jovem entusiasmado com esse que é o seu primeiro longa-metragem, querendo colocar tudo que ele gosta e todos que ele admira em tela, enfiando na gente referências que vão do Batman até o Bandido da Luz Vermelha, lançado um ano antes. Essa merda vai explodir um dia desses. Que todo mundo vai ficar que nem papel picado, caindo das janelas em dia de passeata pacífica. O próprio título do filme também é uma referência, no caso, a música do Tuzé de Abreu, cuja letra deixa muito mais evidente essa identificação do Meteorango como um arquétipo da efervescência juvenil, um aventureiro que quer curtir a vida. Meteorango, que decidiu curtir a vida, que Deus lhe deu. Meteorango, hoje sou eu. Mais do que esse sentimento, a gente tá falando de uma representação decididamente tropicalista que se estende para todo o filme. Desde a abertura da obra, com intertítulos e a imagem de Jesus ao som de guitarras distorcidas, até representações mais claras de Jimi Hendrix, Gilberto Gil e Caetano Veloso. A mistura de cultura pop com ícones de uma geração tem todo esse conteúdo autoral e uma intenção de filmar o espírito e a identidade por meio de uma personificação, o que faz o Meteorango lembrar muito um outro herói brasileiro. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. E eu não tô falando especificamente do filme do Joaquim Pedro de Andrade, que assim como o Meteorango é de 1969 e por conta disso também insere elementos tropicalistas, mas sim da obra original do Mário de Andrade, onde a gente tem essa descrição de herói sem nenhum caráter. Um adjetivo que busca dizer que o Macunaíma é a representação originária do Brasil. O caráter aqui, ao contrário do que a gente acaba pensando muitas vezes, não tem um valor moral, não quer dizer que o Macunaíma é um escroto. Quer dizer que o Macunaíma não tem caracterização. Ele é as raízes de um herói brasileiro, mas no sentido mitológico da palavra, e é também o seu berço de identidade. É as lendas indígenas, as religiões africanas, o embranquecimento de raça, a urbanização. Macunaíma ficou muito preocupado, mas por outro motivo. Já não sabia mais quem era máquina, quem era gente na cidade. O livro do Mário de Andrade diz respeito à estrutura espaço-temporal da mesma forma que o cinema marginal diz respeito às regras da montagem lógica e da narrativa linear. Os pontos finais deslocados não são muito diferentes da montagem experimental. E nisso você já deve estar entendendo onde eu quero chegar. Se o herói sem nenhum caráter é a representação de uma identidade livre de absorções culturais, o herói intergaláctico só pode ser o seu oposto. Ele é aquele que viajou todo o espaço sideral, que mais do que absorveu a cultura estrangeira, a converteu em marginalidade. Meteorango Kid é como um filho mestiço de Macunaíma com o capitalismo de Guerra Fria, mas que cresceu tendo o regime militar como pai e a moral conservadora da classe média como mãe, que também vão ser de certa forma personificados aqui na história. Delinquente! Satiricamente, o resultado é um filho maconheiro insatisfeito com tudo, um rebelde que se traduz no personagem Lula aqui no filme, disposto a matar os próprios pais em objetivo de curtir adoidado, a frase que representa essa jovem geração dos anos 60.
A verdade é que o título do filme originalmente seria O Mais Cruel dos Dias, e o André Luiz Oliveira mudou para o mesmo nome da música do Tuzé meio que de última hora. Portanto, não é como se esses arquétipos de heróis fizessem parte do pensamento original do autor. Mas vale pensar que essa própria mudança de título, além de obviamente ter sido feita porque o diretor achou conveniente, também representa o que eu mencionei no início sobre esse desejo de inserir cada vez mais referências, de estar conectado com o resto do mundo. Uma ansiedade tipicamente juvenil de quem quer dizer muita coisa ao mesmo tempo. Ora, muito bem. Se um jovem pretende fazer carreira, não podemos frustrar o seu talento ou lhe negar qualquer ajuda só porque estamos no métier há muito mais tempo. A magia dessa mudança se traduz de forma genial no cartaz do filme, feito pelo mestre dos mestres Rogério Duarte. O traço arredondado, em formas de ondas psicodélicas, é uma representação icônica da Tropicália, que sai e forma a palavra meteorango, que orbita um globo feito de grades, como uma representação mais industrial e literalmente poligonal do mundo. Tudo isso simboliza muito bem que os limites intergalácticos estão muito longe de serem apenas as condições do Brasil. No filme, o diretor diz isso de inúmeras formas, com trechos aleatórios sendo simplesmente falados em inglês. Stop, Lula. Stop. Please, Lula. Por favor, Lula, não faz... E com a instigante presença de um suposto disco voador que caiu na Terra, o que pra mim parece mais uma referência que o filme faz ao Bandido da Luz Vermelha, que vem acompanhada da representação sensacionalista e exagerada do tema. Senhoras e senhores, esta é uma reportagem do interesse de todo o povo brasileiro e também dos terráqueos. Estamos aqui em Bananal, gravando o depoimento destes senhores, dignos de nossa confiança e respeito, para fornecer-lhes maiores detalhes sobre os já tão famosos disquinhos. E isso também é interessante, assim como faz o Sganzella, o exagero dessas inserções culturais do André Luiz não parecem ser isentos de crítica ao consumo massivo do estrangeiro. Tudo se mostra como uma representação convincente da verdadeira filosofia da Tropicália e do cinema marginal, em que a mistura do interno e do externo não era gratuita ou de mero anseio popular, mas feita com um quê de sátira, de usar a extravagância como uma defesa e um contra-ataque. Essa maluquice tá no filme em simbologias marginais de vampiros. Vampiro? Eu não sou vampiro, não. Eu não sou nenhum fracassado, não. Deus vai me ajudar ainda. Eu ainda acerto uma, eu vou mostrar pra ele. De um Tarzan bizarro. Tô indo, Jane! E do próprio Jesus Cristo, que aparece crucificado no início, mas logo em seguida é recebido como uma celebridade, cujo rosto nos serve para vender produtos de beleza. Usando-lhe de Johnson no lar, você respira em paz. Forever. Nada parece estar fazendo muito sentido, mas realmente não tem muito sentido em explicar a ordem dos acontecimentos, nem sequer tentar entender os eventos do filme. E é aí que está o cerne do herói intergaláctico. Um herói sem nenhum caráter é aquele que cria sua própria cultura, é o pioneiro. Já o meteorango, por outro lado, é o que absorve o de fora, a conquista por assimilação, orbitando o mundo como vemos na arte do pôster. Aceito a maconhinha! E tudo isso se traduz pelo protagonista Lula no filme, que, como essa representação do meteorango e, portanto, da juventude da época, parece se entediar com as próprias questões da vida e não vê muito propósito na existência humana. Na sua primeira cena mesmo, a gente vê a sua empregada o acordando para ir para a escola, já nos mostrando muito bem a falta de interesse do personagem na forma de um certo niilismo ativo superficial e digno de um adolescente de classe média que não liga pra nada que não ameace seus privilégios sociais. Olha o cabelo dele. Mesmo que tava bom, esfregando. E olha, tá tirando meleca. Numa das minhas cenas favoritas do filme, que demonstra isso muito bem, o Lula tá no refeitório da sua faculdade, onde os estudantes começam um protesto que logo sai do controle e vira uma discussão enorme. Enquanto todos estão se matando e discutindo política, o Lula tá suavão no canto lendo um gibi, o que na época pode ser visto como o maior símbolo de entretenimento fútil de cultura pop estrangeira e basicamente o maior oposto a qualquer pauta ideológica universitária. Não à toa, é um comportamento de uma indiferença transgressora que discorre na voz do próprio diretor. Aliás, esse filme é dedicado ao cabelo dele. Se você acha que essa comparação parece um exagero imprudente, talvez seja interessante olhar para a cena em que literalmente toca Assim Falou Zaratustra, enquanto Lula fuma maconha com os amigos. Aqui o símbolo, que pode querer buscar referenciar 2001, também lançado um ano antes, age de fato como a representação de um estado transcendental digno de um super-homem, onde o personagem chega a reconhecer a existência da câmera e quebrar a quarta parede.
Essa cena no meio do filme tem um toque de contemplação desse comportamento transgressor dos personagens, mas não é como se a maconha fosse uma mensagem precisamente política. A impressão que fica é que isso é só um símbolo oposto aos valores, quesível ao protagonista. Porque logo em seguida, quando um dos caras puxa um papo mais sério, mais social, e que retoma a tal explosão do terceiro mundo do bandido da luz vermelha, o Lula basicamente vai falar pra ele não cortar a brisa dele. Quem tá perdido mesmo, não tem nada a perder. E quem não tá sempre com medo de se perder. E quem tá com medo de se perder tá por fora a paca, não é, Caveira? Claro, pô. Que onda careca desse cara. Corta esse papo. Não é como se o filme quisesse deixar claro que o Lula é alienado. O comportamento dele é de indiferença mesmo. Isso porque ao mesmo tempo em que ele como herói intergaláctico representa diferentes pontos da cultura, de Jesus Cristo a Batman, parece ao mesmo tempo que ele não consegue pertencer a lugar nenhum. São surpreendentes os vários momentos em que de repente ele é enquadrado sozinho, com o cenário consumindo. Assim como nas cenas onde eventos coletivos estão acontecendo, o Lula rodeia os cômodos como se fosse invisível. Ele não faz parte da formação de ninguém, mas é formado por todo mundo. Isso pode facilmente dizer respeito ao ambiente repressivo do próprio Brasil, mas também ao sentimento de ser incompreendido. O Lula, de repente, é recebido por aplausos e convertido por adultos num processo que ele renega e luta contra usando todas as suas forças. Ele parece não esperar por aquelas pessoas, mas elas certamente estavam esperando por ele. Na cena, que ao que tudo indica é uma festa, a gente vê o protagonista tentando lidar com o que seria uma convenção social, mas não obstante, há um processo de amadurecimento, as suas responsabilidades e a representação que lhe causam uma espécie de morte. Pensando por esse lado, talvez o Meteorango Kid do pôster não estivesse orbitando o mundo, mas sendo sugado por ele. A mensagem final do filme, pensando assim, assume um teor incontestável de que um filme sobre juventude precisa lidar com o amadurecimento. O que complementa a pergunta que o próprio André Luiz Oliveira deixa no fim do filme: que será de mim? Minha vida, pouco importa. A marginalidade de Meteorango Kid, herói intergaláctico, é abraçada num contexto único de transgressão aos simbolismos de amadurecimento, onde, querendo ou não, a gente pode dizer que a celebração da juventude, nesse contexto de ditadura militar principalmente, é um ato político. Ninguém pode negar que o Lula Bom Cabelo curtiu adoidado, e talvez por isso, a sua imagem de juventude é procurada viva, como jovem e perseguida, ou morta, como envelhecida e capturada. Quando Jesus Cristo retorna no encerramento, a pergunta que fica não é mais quem é Meteorango Kid, mas sim qual o seu destino. Ao sair da cruz, a gente começa a imaginar se Cristo estaria fugindo da crucificação que um filme desse certamente receberia, ou se ele estaria indo se firmar com a representação nacional e familiar do coqueiro para assumir uma face definida, renegando a ressurreição para se manter em terra firme. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Se sim, eu peço para que você deixe um gostei, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal e ative as notificações se você ainda não fez isso. Se você ainda não assistiu e quer assistir Meteorango Kid, basta buscar aí no YouTube que você acha uma versão do filme. E se você já assistiu, ficou curioso para assistir ou tem alguma coisa a acrescentar no vídeo, eu peço para que você deixe aí um comentário falando a respeito, tanto do filme quanto a respeito do vídeo. Além disso, segue o canal nas redes sociais. Nessa semana vai ter um vídeo exclusivo no Instagram falando sobre uma das simbologias do filme. Então, se você não quiser perder, é só dar uma olhada aí no comentário fixado, onde você encontra tanto as referências que eu usei para esse vídeo, como também as redes sociais do canal. Mas é isso, eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui, e até mais.